Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar de uma série que chegou recentemente na Netflix, que é O Preço da Perfeição. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. O Preço da Perfeição, ou Tiny Pretty Things, é uma série que acabou de estrear na Netflix e eu estava assistindo e vocês estavam me pedindo muito vídeo sobre ela, então como é que eu posso dizer não pra vocês? Eu estava bastante animada pra assistir essa série porque ela é baseada em um livro que tem o mesmo nome. Eu não li o livro, mas eu achei já a premissa da série bastante interessante, principalmente pelo fato de que ela gira em torno de uma escola de balé, uma escola muito prestigiada de balé. No começo desse ano, a gente teve o lançamento de uma série chamada Spin Out, que na verdade era uma série focada em patinação artística. Não foi uma série que eu particularmente fiquei muito fã. Eu vi muitos problemas na série para o meu gosto. Eu sei que tem muita gente que ama e a série infelizmente foi cancelada, mas eu diria que é uma série, Tiny Pretty Things é uma série que, pra quem gostou de Spin Out, com certeza vai ver muitas coisas em comum com essa série, porque ela realmente segue esse estilo bem parecido. Então em Tiny Pretty Things a gente vai conhecer principalmente a Nevaeh, que é a personagem principal, depois que uma estudante sofre um acidente terrível, né? Ela cai do topo do prédio. A Nevaeh, ela recebe uma proposta para ir estudar na Archer School of Ballet, que é a escola de balé Archer. E aí ela vai, né, tomar o lugar dessa menina, porque vagou um espaço, e aí ela recebe uma bolsa de estudos para estudar lá. E aí, chegando lá, a gente vai conhecer mais duas meninas, a Beth e a June. As duas, elas já são estudantes de lá há mais tempo, então elas já conhecem o esquema das coisas, e basicamente a gente vai ver a Nevaeh tentando se adaptar àquele universo de mentiras, traições, as pessoas meio que se sabotando o tempo inteiro, então a gente vai entrar bem nesse meio. E ao mesmo tempo, eles estão tentando descobrir as circunstâncias aí desse tal acidente que a Cassie sofreu, né, que é essa menina que caiu, porque aparentemente esse acidente não foi tão acidental assim. Eu acho que olhando assim de fora a gente consegue dizer com facilidade que ela é uma série que vai seguir bastante um estilo, né, de série que a gente já vê bastante, de séries principalmente adolescentes, que é um estilo de Pretty Little Liars, Riverdale, Elite principalmente, né, que é a gente ter um assassinato ou enfim, uma situação dramática assim, né, que vai acabar unindo e vai acabar levando a gente por essa história. Então, por mais que a gente tivesse esse lado que era mais clichê, eu ainda assim estava bastante animada para assistir Tiny Pretty Things, porque tinha todo esse lance do balé. E já de cara eu falo pra vocês que uma das coisas que mais me agradou na série foram as cenas de dança, principalmente porque o elenco é dançarino de verdade, eles são dançarinos profissionais, e eu acho que isso traz uma verdade pra série que a gente acaba não vendo em outras séries. Seria muito fácil você fazer uma série de balé com essa temática adolescente e meio que ignorar a parte do balé, ou ela não ser tão focada assim. E, inclusive, isso foi uma das coisas que eu acabei desgostando um pouco de Spin Out. Eu senti a falta de mais cenas de patinação no gelo, de mais foco na patinação. Apesar de, obviamente, a parte da patinação ser super importante. Aqui, eu acho que praticamente todo o episódio a gente tem diversas cenas de dança, mais de uma. Todos os atores, todo mundo que tá no elenco dança muito bem. E eu acho que eles conseguem colocar isso dentro da série de uma forma bastante orgânica, sem ficar forçado. E as danças são hipnotizantes de uma forma geral, né? Eu acho que todo mundo dança muito bem, as danças sempre têm muita intensidade e elas ajudam também a gente a entender mais a dinâmica dos personagens e a dinâmica deles com outros personagens. Eu acho que tudo isso é muito interessante. Então eles realmente usam a dança como um modo de continuar contando aquela história. Eu compararia, inclusive, com uma série ou um filme musical, onde a gente tem a cena em que as pessoas cantam a música, né? E essa cena não é simplesmente, né, um show de música onde eles estão cantando uma música que não tem nada a ver. Em musical, as cenas de música, elas adicionam a história, elas ajudam a contar a história. E eu acho que aqui em Tiny Pretty Things, eles brincam bastante com esse conceito de contar a história através da dança também. A dança, em geral, é extremamente subjetiva, né, em muitos momentos, e não é fácil você conseguir colocar de forma tão orgânica e não ficar uma coisa forçada, não ficar uma coisa exagerada ou até brega
amiga em alguns momentos, né? Então eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. E pra mim, isso aí eles já conseguiram vender a série perfeitamente, porque afinal é uma série sobre balé, então a gente precisa ter as pessoas dançando balé. E é melhor ainda o fato de que eles sabem de fato dançar e eles sabem o que eles estão fazendo. Então assim, isso pra mim foi todos os pontos positivos pra série. Eu amei essa parte, pra mim realmente foi um grande destaque, juntamente com a trilha sonora, que é maravilhosa. Eles misturam músicas mais antigas com músicas mais recentes, então de repente vai tocar Harry Styles, entendeu? Tove Lo, e aí você já tá assim, sabe? Tipo, dançando. Ai, olha, assim, toda essa parte artística da série, eu acho que é extremamente bem feita. Extremamente bem feita. E eu acho que isso com certeza é uma coisa que puxa a série pra cima demais. Mas como nem tudo são flores, é claro, a gente precisa falar das coisas não tão boas assim. A partir de agora, a gente vai ter alguns comentários com spoilers. Então se você não gosta de spoiler e você não quer saber o que acontece na série, recomendo que você pause o vídeo, termine de assistir a série ou assista a série e depois você volta pra gente poder conversar sobre ela, tá bom? Então inicialmente a gente tá focado em 3 garotas, a Nevaeh, a June e a Beth, que são as personagens principais. Inicialmente, eu imaginava que a Nevaeh seria mais principal do que as outras, mas eu acho que assistindo a temporada como um todo, a gente consegue ver que existe um equilíbrio entre o momento de contar a história de cada uma. E eu acho que a gente acaba se aprofundando bastante na história das 3 de uma forma bem equilibrada. E eu gosto disso. Eu acho que não é tão fácil assim você ter mais de uma protagonista, ainda mais quando elas são tão complexas quanto essas daqui são. E ao mesmo tempo eles conseguem mesclar um lado delas que é competitivo e rival dentro da escola, com momentos onde elas são amigas. Eu acho que mais pro final da série, esse vai e vem dessa rivalidade delas acaba ficando um pouco exagerado e um pouco forçado. Porque em um minuto elas se odeiam e no outro minuto elas estão se ajudando a derrubar o patriarcado. Por mais que eu entenda, isso é uma questão de sororidade, acho que se você descobre que uma menina que você conhece sofreu abuso na mão de um cara, eu acho que é uma reação muito natural você ficar do lado dela e querer ajudar ela a fazer isso. Então eu acho que em muitos momentos esse equilíbrio entre a relação delas, de ser uma relação de fato de amor e ódio, eu acho que funciona muito bem. Eu só acho que talvez eles exageram demais nesse vai e vem, assim, sabe? Tem um episódio lá em específico que a June tem um momento que tá puta com a Nevaeh e daí dá 2 minutos ela tá puta com a Beth e vai reclamar pra Nevaeh. Tipo, eu entendo que talvez, né, isso seja uma coisa bem real, assim, né, de que acontece mesmo, mas eu acho que dentro da história isso acaba perdendo um pouco a força, porque a gente fica num vai e vem e é meio difícil saber a que pé, a quantas anda, né, a relação das 3, assim, porque realmente o tempo inteiro tem muita coisa acontecendo. E eu acho que um outro fator que me incomodou bastante é que eu acho que a história delas não é tão interessante assim. E não é que a história não seja interessante, mas eu acho que durante a série, né, durante a temporada, a gente vai conhecer outros personagens que particularmente eu achei 1000 vezes mais interessante. Pra mim isso não é uma sensação comum de ter quando eu assisto uma série. Normalmente, em 99% das vezes em que eu assisto uma série, eu gosto muito do elenco feminino e eu acho que o elenco masculino acaba ficando sempre mais de lado. E eu acho que nessa série a gente tem o oposto. A gente tem um elenco masculino que rouba a cena. E eu fiquei muito triste que os roteiristas não enxergaram esse potencial neles. É óbvio que a gente tem o foco nas meninas, mas desde o começo da série a gente é introduzido para 4 personagens masculinos, que são o Caleb, o Warren, o Nabil e o Shane. Então, o Shane e o Warren são colegas de quarto e o Nabil e o Caleb são colegas de quarto. E cada um tem uma história diferente, cada um tem uma profundidade diferente. E eu acho que isso é melhor construído do que a problemática das meninas, só que a gente fica sem conseguir explorar direito porque a gente tá muito ocupado explorando a história delas. Sendo que eu acho que a gente ganharia muito mais explorando a história deles, que é muito mais interessante. Então o Warren é um personagem que tem um problema com a imagem dele, né, com o corpo dele, ele tem um distúrbio alimentar, um transtorno alimentar, na verdade. Isso é falado, tipo, nos 2 primeiros episódios e depois no último episódio, sabe? Tipo, e aí a gente fica com um grande buraco ali no meio onde a gente não se aprofunda nisso, e eu acho que isso era uma coisa muito interessante de ser aprofundada. Quando a gente vê transtornos alimentares sendo trabalhados na televisão, a gente vê isso 90% das vezes em personagens femininas. E eu tava muito interessada em ver isso sendo discutido para um personagem masculino e fiquei extremamente decepcionada que a gente não segue essa história em momento nenhum. A gente não vai entender, a gente... Enfim, né, nada. Inclusive, isso me leva a pensar uma coisa que eu senti falta nessa série, que é flashback. Essa é uma série que fala sobre uma investigação e a gente tem
pouquíssimos flashbacks. Pouquíssimos flashbacks. E eu acho que é uma série que poderia se beneficiar de flashback, principalmente pra ela ter um ritmo mais interessante. Porque eu acho que ali na metade da temporada, a gente acaba dando uma escorregada na história e fica meio parado, meio chato, meio tal. E eu acho que esse seria o momento da gente talvez mergulhar no passado, ver quando a Cassie não tinha sofrido acidente, como eram as coisas, ao invés de só ouvir falar em como era a dinâmica das coisas quando a Cassie ainda estava por lá. E eu senti falta em muitos momentos de ter essa base de flashback para as personagens femininas principalmente, porque elas têm muitos problemas, elas têm muitas questões com a família delas principalmente. Eu sinto que o núcleo feminino, ele fica muito focado na família, todas elas têm problemas com as mães, né, em âmbitos diferentes para cada uma, mas todas elas têm essa relação com as mães, o que eu acho que é uma parada interessante, mas também, ao mesmo tempo, enquanto você tem 3 meninas e as 3 têm problema com a mãe, por mais que sejam problemas diferentes, fica meio saturado, porque querendo ou não, você tá ali cozinhando o mesmo problema, entendeu? Tipo, são meninas que cresceram com mães ausentes, cada uma pelo seu próprio motivo, e aí isso acaba transformando elas em pessoas que são meio doidas e, enfim, fariam qualquer coisa pra conseguir o que elas querem. Basicamente é isso. Então, no final das contas, as personagens são bastante diferentes, mas elas têm esse detalhe em comum, e até tem um momento, elas têm um diálogo sobre ser mãe de uma bailarina, né? Uma das meninas lá, que é a Sienna, ela fala sobre essa relação da mãe com a bailarina, com a menina que quer ser bailarina. Então eu acho que isso é uma questão dentro do balé, de mães perfeccionistas, mães que, enfim, pressionam as filhas, ou mães que são ausentes de uma forma geral. Então eu acho que isso é uma questão, mas eu acho que fica meio cansativo, e o fato da gente não ter flashback acaba também ficando ainda mais cansativo, porque a gente fica só naquela mesma coisa, naquele mesmo ritmo. Então eu acho que eles poderiam ter abusado um pouco desse elemento pra trazer uma dinâmica melhor pra série. Mas voltando a falar dos meninos, a gente tem então o Shane, que é o nosso personagem que é LGBT, e o Shane, ele tá apaixonado pelo Warren, que é o colega de quarto dele. Os dois, eles se pegam casualmente, só que pro Shane, aquilo acaba virando uma coisa a mais, né? Então ele se apaixona pelo amigo dele que é heterossexual, e o Warren faz isso por desejos físicos, né? E meio que fica por isso mesmo. Eu acho que, assim como a maior parte das histórias dos meninos, isso é introduzido no começo, e aí meio que patina e é esquecido na metade da temporada, e lá no final eles meio que mencionam isso de novo. E eu acho que isso acontece com todas as histórias dos meninos, porque o foco não era neles. Mas eu acho que teria sido muito mais interessante. E eu também acho, talvez esteja sendo ousado aqui, mas acho que teria sido interessante se o Warren tivesse sido um personagem que se assumisse bissexual. Acho que seria interessante a gente ter um personagem bissexual numa série. Não é uma coisa que é muito explorada, não é uma sexualidade que a gente vê com tanta frequência. A série poderia ter trazido isso, já que eles introduziram essa questão, né? Poderia até ser o Warren se descobrindo de alguma forma por causa desse rolo dele com o Shane, mas de qualquer forma eu acho que a amizade deles é muito bonita, e tem vários momentos que eu fiquei com o coração quentinho com a amizade deles, porque o Warren se preocupa com o Shane se preocupa com o Warren. Eu acho que isso é muito legal também, porque a gente também, em geral, foca muito na amizade entre meninas e não necessariamente na amizade entre meninos. Então dá pra vocês verem por que eu fiquei ainda mais interessada e mais atraída pela história dos meninos. E enquanto isso, a gente tem o Nabil e o Caleb, que são dois personagens que também são muito opostos. Então, Caleb, ele perdeu o pai dele para um atentado terrorista, na verdade, na guerra, né? Então, tem todo um lance. E o Nabil, ele é francês, só que ele é muçulmano, e ele tem a religião dele, e isso é uma coisa que incomoda o Caleb e torna eles rivais. E em determinado momento, né, da série, com o decorrer da série, eles acabam desenvolvendo uma amizade, que é meio formada no ódio ali no começo, mas no final ela se torna bastante genuína, se torna uma broderagem, assim, digamos assim, né? Eles conseguem passar essas barreiras. Mas isso também foi mal explorado, também foi meio tipo assim, um dia eles se odiavam e no dia seguinte eles não se odiavam mais. Sendo que o Caleb tem toda uma questão, porque o pai dele tá morto e ele culpa o povo do Nabil, né? Então existe um preconceito, uma xenofobia ali, que eu acho que poderia ter sido extremamente melhor explorada e no final deixa muito a desejar. E o Nabil, ele tem também essa questão de estar num país que não é o dele, de não ter a família por perto, de estar sofrendo preconceito ali, porque ele era namorado da Cassie, e aí todo mundo acha que ele é o suspeito número 1, então rolam várias questões em relação a isso, né, de preconceito mesmo. Isso também acaba não sendo tão explorado assim. E todos eles, os 4 meninos, como eu falei já, eles são muito interessantes, gente. E eles fogem, eu acho,
de muitos estereótipos, de muitas coisas que a gente tá acostumado a ver, de muitas histórias que a gente tá acostumado a ver em personagens masculinos. E isso começa a incomodar porque você quer saber deles e não tanto das meninas. Então eu acho que esse é um defeito da série. Eu acho que não chega a ser um defeito porque não é que a história das meninas não é interessante, mas eu acho que eles podiam ter dividido melhor e dado espaço pra todos os personagens, já que eles resolveram introduzir tantos personagens assim. Eu acho que de uma forma geral a série é muito boa, ela me surpreendeu bastante na qualidade. Como eu falei pra vocês, eu acho que ela tem sim um momento ali, a famosa barrigada. Se você já me segue aqui há mais tempo, já assistiu outras críticas minhas, vocês sabem que eu sempre falo dessa barriga no meio das temporadas. É muito difícil você sustentar uma série de 10 episódios com 1 hora de episódio cada, sem ter essa barrigada, porque você tem que ter assim um roteiro muito polido para você conseguir fazer isso e não se perder na história. E eu acho que a história se perde em determinado momento, porque eles também vão explorar uma coisa de um clube, onde as meninas vão e os caras, né, tipo, dão em cima delas e rola ali um assédio. E aí tudo isso vai estar conectado com a história da escola e tudo mais, mas tem momentos que tudo parece extremamente desprendido da história geral e você meio que esquece que a menina tá em coma no hospital. Você fala, puta, é verdade, a menina. Puta, é verdade, a policial, que inclusive é uma personagem que eu, assim, 90% do tempo tava detestando ela. Toda hora que ela aparecia eu já falava, ai, putz. É uma série que dá uma patinada de leve, mas eu acho que ela tem personagens com muito potencial. Eu acho que o fato da gente ter a dança é um diferencial muito grande pra série, porque não é toda série que vai ter esse cuidado de trazer pessoas que são realmente profissionais, que sabem o que estão fazendo. Então eu acho que tudo isso acaba construindo um ambiente muito verdadeiro pra série, que é muito legal. Eu acho que o enredo em si, ele é 90% do tempo bastante clichê, e previsível, principalmente porque a gente fica focado nas meninas e não nos meninos, né? Tem esse mistério, né, de quem matou, e aí você vai introduzir aqueles personagens clássicos. Então, a diretora da escola, que é uma puta escrota, o professor de balé, que é um puta escroto, que é o cara que é um gênio, só que ele é doido, né, precisa dessa conexão com as bailarinas, uma vibe bem cisne negro, assim. E a irmã da Beth, né, que é a Dília, que é também uma personagem que é aquela bailarina, que todo mundo super, né, assim, é fã dela e ela é incrível, maravilhosa. Então a gente tem vários clichês de personagens que estão por aí e isso acaba, né, ajudando a gente a se manter nesse clichê. E a policial que tem problemas e não consegue ver uma injustiça acontecendo e ela precisa, né, ir a fundo naquele caso e tudo mais. E aí, enquanto isso, a gente perde um tempo na história da emancipação da June, na história da relação da Neveia com a mãe dela, com o irmão dela. Eu acho que isso se desprende muito da história geral da série e aí ela acaba fazendo assim, né, na questão de interessar o público, né? Eu acho que ela tem muitos altos e baixos, então tinha momentos que eu tava muito interessada, eu falava, meu Deus, é isso, e tinha momentos que eu estava assim, completamente dissociando daquela história que eu tava assistindo. Confesso que pra vocês, os meus dois personagens favoritos são o Shane e o Warren. Eu assistiria só uma série sobre os dois. Todos os meninos, espero que na segunda temporada tenham mais destaque, porque eu acho que funciona muito bem, muito bem. Então eu acho que basicamente é isso, gente. Dei uma geralzona, porque na verdade, assim, tem muita coisa pra falar. E se vocês assistirem muito esse vídeo, deixarem muitos likes, mas tem que ser muito mesmo, assim, você tem que mandar pra todos os seus amigos no WhatsApp, entendeu? Tem que manda para os seus familiares também, seu papagaio, seus cachorros, manda para todo mundo que você conhecer no WhatsApp, para todo mundo assistir esse vídeo. E aí esse vídeo, assim, bombar muito. Aí eu acho que a gente pode trazer um outro vídeo se aprofundando mais, falando talvez sobre o final, sobre expectativas para uma segunda temporada, porque a gente tem ali um final que tem um gancho, né? Tem um famoso cliffhanger. E claro, a resolução do caso, né? Quem afinal empurrou a Cassie, o que aconteceu. Acho que tudo isso também dá pra ser dito ainda. Então se vocês quiserem mais um vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever aqui no canal. E quem sabe, né, no futuro não tão distante, a gente tem mais um vídeo sobre o preço da perfeição aqui no canal. Então, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!